Hoje é domingo, é dia do Senhor. Domingo é uma palavra que quer nos dizer, que vem do latim, die Dominus, dia do Senhor. É o dia em que os cristãos se reúnem em volta do altar do Senhor, como eu falei ontem, na Santa Missa. Para quê? Para celebrar o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu dizia ontem também, Jesus, quando ele se reuniu com os apóstolos, ele disse justamente isso: desejei ardentemente celebrar essa Páscoa com vocês. Páscoa, que quer dizer passagem. Era a passagem de Jesus. Ele estava se preparando para a sua morte, para nos redimir e para nos salvar. Mas este domingo, que nós estamos nesse dia aqui, que muitos de vocês ainda não santificaram esse domingo, porque a santificação do domingo se dá com a participação na Santa Missa, nós estamos aproveitando para meditar, para refletir a nossa vida com Deus. A primeira pergunta que vocês deveriam fazer para você mesmo, para vocês mesmos, é essa: o que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O mundo lá fora está aproveitando, desde sexta-feira até a terça-feira, eles estão aproveitando na bebedeira, no sexo desregrado, na droga, na dança, e eles estão dizendo que eles estão se divertindo. Eles estão dizendo que são 4, 3 dias de muita alegria. Mas como pode ser dia de tanta alegria se na quarta-feira os jornais vão começar a dizer: morreram tantas pessoas, mataram tantas pessoas? Que divertimento é esse que leva muitas pessoas à morte? A droga, moças e rapazes no sexo desregrado, na bebida e na droga. Aí eu pergunto, enquanto o mundo está lá, por que vocês estão aqui? É um apelo que o Padre Jonas, o fundador da comunidade Canção Nova, ele começou a perceber quando ele era vivo, bem lá nos inícios da Canção Nova. Ele começou a perceber que as pessoas, muitos cristãos, não tinham o que fazer, entre aspas, nesse dia. Eles precisavam ter um momento também, como o povo do mundo tinha o seu momento. Ele também teve essa preocupação, porque muitos cristãos se retiravam para fazer retiros, mas de um modo geral, o povão, o que fazer? E ele foi iluminado por Deus, e numa cidade que tem aqui próxima, que se chama Cruzeiro, ele começou os chamados rebanhão. Por isso que ali está escrito rebanhão, Canção Nova. Rebanhão vem do verbo rebanhar. Trazer esse povo para não se contaminar mais com essas porcarias que o carnaval oferece, mas viver um momento de alegria, mas com Deus. Não no mundo, não no paganismo, não com o demônio. Embora nós encontremos pessoas aí dizendo que não, o carnaval é maravilhoso. Não, não é. Do jeito que está, não é.
Ah, mas é só você saber viver lá. Como? Como é que você vai saber viver lá? Estando lá, sem estar. É impossível. O ambiente propulsiona justamente para que a pessoa entre. Quem não usa droga vai, quem sabe, começar a usar droga. Quem não bebe, o ambiente vai proporcionar a bebida. O sexo depravado vai proporcionar para o sexo depravado. Então, como? Então, o Padre Jonas teve essa ideia, arrebanhar os cristãos para viver uma verdadeira alegria também com Deus. Teve uma época até que nós falávamos carnaval com Cristo, mas nós vimos que não pegou bem, porque aqui não é um carnaval, aqui é um momento de retiro, e aí por isso que está ali o nome rebanhão. Vocês foram arrebanhados, para que neste mundo de trevas, esse mundo sem Deus, nós possamos nos afastar dele para viver na luz de Cristo. Aí o tema deste ano, ele é importantíssimo também. Eu peço que vocês abram a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3. Eu só estou falando assim para contextualizar, para vocês entenderem por que eu estou aqui. Eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso viver melhor a minha vida com Deus. E já que o mundo está oferecendo uma forma de viver a vida com o demônio, nós vamos viver uma vida com Deus então. E aí a equipe do evento deu como tema "É preciso nascer de novo", que está em João 13, versículo 3. Jesus, numa conversa com Nicodemos, ele dizia o seguinte: Jesus replicou-lhe, falando para Nicodemos, leiam todos comigo: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O reino de Deus não é aqui. Jesus mesmo disse que o reino dele não é neste mundo. Aonde é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Deus habita no céu, junto com os anjos e os santos que já estão lá. Então Jesus está dizendo, é preciso nascer de novo, porque se não nascer de novo, não vereis ou não entrareis no reino de Deus. Quem quer entrar no reino de Deus, levante o braço. Eu sei que você não quer ir agora, né? Eu quereria, eu desejaria, porque esse mundo aqui, até hoje, não é muito sem graça. Acho que o céu tem muito mais graça, então, mas vou esperar o dia que ele me levar. Tirar minha vida eu não posso, então eu vou esperar que ele me leve, e vou vivendo nesse mundo, pedindo a ele a graça de viver isso. Mas quando foi que você e eu demos o passo para começar a fazer parte daqueles que hoje nós dizemos, este povo é um povo que vai entrar no reino de Deus? Quando foi que isso aconteceu? Isso, no dia do nosso batismo. Quem é batizado aqui, levanta o braço. Isso. Foi justamente naquele dia que seu pai e sua mãe levou você lá na igreja. Você sabe qual é a igreja? Você se lembra? Lá na sua cidade,
lá na sua paróquia, os seus pais levaram vocês para aquela pia batismal, e ali aquele sacerdote colocou a tua cabeça ali naquela pia, e derramou a água e disse, no meu caso que foi o padre Ângelo, ele disse, José Augusto, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, houve um nascimento novo na minha vida. Porque eu já tinha nascido antes do ventre da minha mãe. Eu nasci ali. Mas eu nasci para onde? Para este mundo. Agora, era preciso que eu nascesse para o outro mundo. O mundo onde Deus habita. Primeiro nascimento, este mundo. Segundo nascimento, vida com Deus, vida eterna. Só que neste intervalo, entre o meu nascimento para este mundo e o seu também, e o batismo, até eu chegar lá, eu preciso viver uma vida nova. Tanto que no dia do nosso batismo, nós recebemos uma roupa, fala forte? Isso, nós fomos com a roupa de um modo geral. Nós tínhamos a roupa deste mundo e nós recebemos uma nova roupa. Uma roupa branca que não pode se sujar. Porque se ela ficar suja, nós não entraremos no reino dos céus. O batismo nos limpou dessa vida longe de Deus. Mas com o decorrer da vida, poderia acontecer de nós não vivermos essa vida com Deus. E aí nós recebemos uma roupa, essa roupa não pode ser suja. João, lá no livro do Apocalipse, ele viu uma multidão de almas diante de Deus, e lá ele disse assim, que eles tinham uma roupa branca. Por isso que no batismo, nós recebemos essa roupa branca, que não pode se sujar. Não foi uma roupa verde, preta, azul, amarelo, não, foi branca, que simboliza a graça de Deus. Vocês estão entendendo até aqui? Eu estou contextualizando, porque depois que acabar essa pregação, Jesus Cristo virá na sua presença eucarística, e o padre Edmilson e o Ironi irão rezar. Irão rezar para quê? Para que nós continuemos com essa roupa limpa. Ela não pode ficar suja. Nós não podemos sujar. Só que quando nós a sujamos, nós vamos no confessionário, é ali que nós limpamos, para que a roupa ela fique branca. Já não é o que está acontecendo lá no carnaval. Lá no carnaval eles estão se sujando, se lameando, cada vez mais estão se sujando cada vez mais. Aqui vocês vieram para o rebanhão, para rever aonde está sujo, ou se está limpo realmente, se você está permanecendo na graça de Deus, para quando Ele te chamar ou me chamar, nós estejamos limpos, ao ponto de quando Ele nos chamar, nós possamos ir para o céu. Há um perigo para aqueles que estão lá no carnaval, naquela vida de depravação, vida errada.
Se eles morrem naquela condição, eles vão morrer com a roupa suja. E não irão para o céu. Porque foram esses dias de profanação, de injúria contra Deus, de injúria contra o próximo. Imagina Deus conceder a graça de nós morrermos numa situação dessa. Que nós estamos aqui, eu estou falando aqui. Agora imagina morrer lá. Recentemente teve um vídeo de um sacerdote que ele estava celebrando a missa. Não foi o vídeo, né? Tinha só a foto. Ele tinha dado a comunhão para as pessoas, e aí ele levou as espécies eucarísticas e foi colocar no sacrário. Quando ele colocou as espécies eucarísticas no sacrário e fechou a porta do sacrário, ele caiu no chão morto. Que morte santa! Que morte santa! Morrer com overdose, que morte desgraçada. Não é verdade? Então, dentro desse tema do rebanhão, tem esse tema geral, que nós precisamos nascer de novo. Digam comigo, eu preciso nascer de novo. Está errada essa oração. O certo é dizer assim, obrigado por eu ter nascido de novo. Quem é batizado, levanta o braço. Então, você já nasceu. Nasceu para a vida eterna, não tem cabimento dizer que eu vou nascer de novo. Já nascemos no dia do batismo. E é nesse nascimento que nós nos tornamos filhos de Deus. Porque quem não é batizado não é filho de Deus, é criatura. Não nasceu ainda. Não nasceu para Deus, nasceu somente para esse mundo. É preciso nascer para Deus, e se nasce para Deus no batismo. Aí vem o tema da minha palestra agora. Tudo isso foi para chegar no meu tema. E o tema da minha palestra é: vivei na luz. Viver na luz. Porque logo depois que nós somos batizados, vocês se recordam que quando você foi batizado, o sacerdote deu uma vela, que é a luz, na sua mão? Você se lembra? Quem se lembra, levanta o braço. Só se você foi batizado adulto, né? Ninguém aqui lembra. Agora quem foi batizado adulto, sim. E essa luz que lembra o Cristo, aquela luz, ela foi acesa no círio pascal, aquele círio que foi abençoado no sábado santo. Ele, depois que ele é abençoado no sábado santo, ele permanece na igreja para os momentos solenes, como o dia do batismo. Aí o sacerdote foi lá, acendeu aquela vela, pegando a luz de Cristo, que iria passar para mim e para você na hora do batismo, para que nós vivamos na luz. Assim como nós não podemos manchar a nossa roupa, e nós só não vamos manchar a nossa roupa se nós estivermos na luz, se nós estivermos em Cristo. E aí nós vamos lá para a carta aos Efésios, já que o tema é esse, Efésios, capítulo 5, versículo 8. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, página 1501. Então, viver na luz. Na luz. Que luz? Na luz que é Cristo. Cristo é a luz. Agora,
depois que eu nasci de novo, eu preciso estar sempre na luz de Cristo. Efésios 5, versículo 8. Outrora eres, fala forte, trevas, mas agora sois luz no outrora. Olha só, gente, antigamente, lá no nosso passado, apesar de você ter sido batizado e eu também, pode ser que na medida que você foi crescendo, você começou a andar nas trevas. As trevas lembra escuridão, mas aqui é uma metáfora para dizer o seguinte: viver nas trevas é viver sem Deus, é dar as costas para Deus. Outrora, antigamente, pelo menos é o que deduz para nós aqui. Porque os que estão no carnaval, eles estão mostrando o quê? Que eles permanecem nas trevas. Eles permanecem naquela vida sem Deus. Aonde o imperador deles é o demônio que impera. É o demônio que diz, use drogas. É o demônio que diz, roube que você vai ser feliz. É o demônio que diz, prazer sexual à vontade que você vai ser feliz. Nada desse negócio de ir para a missa e de rezar. Isso é coisa do passado. E deixa isso para lá. É assim que se vive nas trevas. Outrora estavas nas trevas. Agora estás na luz com o Senhor. É isso mesmo? Você está nas trevas ou você está na luz? Porque pode ser que tenha alguém aqui que está vindo, está participando aqui, mas vive nas trevas. E graças a Deus que você veio. Porque é para você mesmo. É você que deve vir. Para sair das trevas. Para andar na luz. Porque se continuar nas trevas e morre nessa condição, não entra no reino de Deus. Outrora. É interessante, meus irmãos, que na igreja nós vamos encontrar pessoas que desde o nascimento, desde quando nasceu, sempre andou na luz. Por exemplo, uma Santa Teresinha. Santa Teresinha não se contaminou com esse mundo, não. Viveu ali com os pais dela. Aos 15 anos de idade, já entrou no convento. 24 anos de idade, morreu. Olha só, que vida que essa menina teve. Não experimentou nada desse mundo. É uma vida de uma forma bem positiva, é de invejar. Você sabe, uma pessoa que passou por esta vida e não se contaminou com nada deste mundo. Olhe bem, uma jovem e um jovem com 15 anos de idade hoje. 15 anos de idade, um jovem e uma jovem. Com 15 anos, ela estava entrando no convento, na adolescência, na flor da adolescência. Hoje, uma jovem e um jovem de 14 anos, nós, padres, sabemos de muitas coisas que vocês muitas vezes não sabem, e nem os pais estão sabendo que os filhos estão vivendo isso. Coisas que só Deus. Mas nós temos também, na igreja, pessoas que viveram nas trevas. E em um determinado momento da vida delas,
ela mudou de vida e começou a andar na luz. Aqui dentro desse rincão, pode ser que tenha aqueles que vivem na luz desde o nascimento, e tem aqueles que viveram nas trevas e agora estão vivendo uma vida de luz com Deus. Mas quando olha para o passado e pensa, quantas pessoas que às vezes vão lá no confessionário e dizem assim para nós: ai padre, eu queria confessar um pecado meu que eu cometi lá no passado, mas eu já me confessei. A pessoa fica ali naquela coisa, aquele sentimento de culpa. Não, meu filho, se você não fez mais, fique em paz, porque a pessoa, ela não queria ter passado por aquilo, mas passou, é a sua história. O importante é que você não vive mais. O ruim é se você continuasse vivendo. Por exemplo, vocês já ouviram falar de São Camilo de Leles? São Camilo de Leles é um padre que ele fundou uma congregação que se chama Camilianos. Deu-se o nome de Camiliano por causa de Camilo, mas eles são os ministros dos enfermos. Mas quem foi esse Camilo? Camilo, ele nasceu na Itália. O pai dele era soldado. Na medida que eu for falando, você vai revendo a sua vida, para ver se realmente você está vivendo vida de treva ou vida de luz. Aí ele nasceu desses pais cristãos. O pai dele era militar, era um soldado. A mãe dele, dona de casa. E ele aprendeu com a mãe dele a vida de oração. O pai dele, de uma certa forma, também rezava e tudo mais. Mas a mãe dele morreu. Ele tinha 12 anos quando a mãe dele morreu. Depois, com 13 anos, o pai dele morreu também. Aí ele quis seguir a carreira do pai dele como militar. Só que ele adquiriu um vício, o vício do jogo. Vocês sabem que o vício do jogo está em alta, né? Nos celulares hoje, é você entrar, já estão lá. Entra que você vai ganhar, entra que você vai ganhar, entra que você vai ganhar nada, é mentira. Eles é que vão ganhar o teu dinheiro. Aquele dinheiro suado, de um salário pequenininho desse. Aí fica jogando, nunca que ganha. Às vezes a pessoa até ganha ali, eles fazem com que a pessoa ganhe, para a pessoa ter um entusiasmo. Se eu ganhei agora, eu vou ganhar depois. Vai. São Camilo foi assim. Ele era viciado no jogo de baralho. Ele aprendeu lá no exército. Jogava. E jogava. E a vida dele era aquilo, era jogar. Ela era o vício do jogo e bebida. Porque uma coisa chama a outra, né? Aí, meus irmãos, chegou um dia que ele já não tinha mais dinheiro. Ele jogou a roupa dele, na esperança de ganhar. Jogou a roupa, perdeu tudo. Ficou sem roupa. Tem gente por aí que está no vício do jogo, está assim. Já está quase jogando a roupa. E se não tomar cuidado, vai jogar a mulher dele, o filho dele. Ou até ele mesmo. Perdeu tudo. Saiu do exército, começou a mendigar na rua. Olha a situação de trevas. Foi para a rua mendigar.
Ia passando um padre capuchinho, um frei, vendo aquele homem robusto, mas naquela condição, levou para o convento, para que ele pudesse trabalhar lá. E ele começou a trabalhar, foi trabalhando. E um dia, um dos padres capuchinhos pediu que ele fosse em um outro convento, pegar algumas coisas. E aí ele foi com um jumento. Quando chegou num determinado momento, o jumento empacou. Você já viu mula empacada? Que ela não sai do lugar? E ele olhando aquele jumento, ele começou a prevaricar, xingar, bater nela. E a mula empacada. E aí ele xingava mais ainda, porque ele tinha esse temperamento, ele xingava, ele batia, ele fazia um monte de coisa, ele gostava de brigar, ele brigava muito, e ele começou, e a mula empacada. Aí naquele momento ele foi tocado pela graça de Deus. Olha a mudança dele. A minha vida sempre foi assim. Coração fechado. Quanta maldade que eu fiz para as pessoas. Eu sou como essa mula empacada, que não muda de vida. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Do jeito que eu estou no futuro, como é que vai ser? Eu vou perder a minha alma. E naquele momento, Camilo se converte. Ele volta para o convento decidido: quero levar uma vida nova, quero levar uma vida diferente, quero ser capuchinho. Aí ele veste o hábito capuchinho, e aqui na parte dos pés dele, começa a surgir uma úlcera grande, que quando ele usava o hábito passava por cima e queimava, e a úlcera abria mais. Aí ele foi para o hospital. Quando ele ficou melhor, ele voltou de novo para os capuchinhos, e o hábito passava. Aí quando ele ia entrar no noviciado, não dava para ele entrar no noviciado, que a preparação para ele se tornar um capuchinho não dava certo. Ele resolveu então ficar cuidando dos doentes. Não deu para ele se tornar capuchinho. Ele ficava cuidando dos doentes. E aí Deus foi inspirando no coração dele que ele deveria cuidar dos doentes. Cuidar dos doentes significava ver naquele doente a pessoa de Jesus Cristo. E com o passar do tempo, outros homens começaram a se juntar com ele. E aí ele fundou essa congregação, porque ele começou a perceber que os doentes eram maltratados nos hospitais. Parece nos tempos de hoje, né? Eram jogados lá de qualquer jeito. Não em todos os hospitais, né? Senão agora vai criar problema. Mas os médicos não cuidavam como deveriam cuidar, os enfermeiros. Ele disse: essas pessoas não podem ficar assim. E aí ele cuidava. Aí ele fundou essa ordem que tem por objetivo cuidar dos doentes. Mas não era somente cuidar dos doentes enquanto corpo, mas também na alma, dando para eles também os sacramentos que eram necessários para que eles pudessem morrer na graça de Deus, os que pudessem morrer. Mudou de vida. Outrora, Camilo estava nas trevas, numa vida devassa, numa vida errada, de bebedeira, de jogos, sem querer saber de Deus. Mas naquele momento, diante daquela mula que empacou, ela empaca, ele diz: agora eu tenho que mudar.
Aonde foi que a mula empacou na sua vida? Se recorde agora. Em que momento? Porque se você está aqui é porque um dia a mula empacou na tua vida. Porque outrora você estava nas trevas. Em que momento foi? Foi no momento que alguém falou de Deus para você. Foi no momento que alguém rezou por você. Foi no momento da morte de alguém, porque muitas pessoas se converteram diante da morte do outro e disseram: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Outrora, como é que era a tua vida? Vamos continuar. São Paulo, ele continua dizendo aqui na carta aos Colossenses. Efésios, né? Efésios capítulo 5. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor. Você tem procurado agradar a Deus? A tua vida realmente, quando Deus olha para você, Ele diz para você assim: você é um filho que me agrada, você é uma filha que me agrada. Porque lá no carnaval não estão agradando a Deus, não. Mas você que é esposo, você é agradável a Deus porque você cuida da tua esposa e você cuida dos seus filhos. Você, esposa, você é agradável a Deus porque você agrada o seu esposo e é agradável e cuida dos seus filhos, cuida das coisas de casa. Ou você é daquele tipo que quando chega em casa o clima muda. Sabe aquele esposo que quando chega em casa o clima muda? Não para o bem, mas para o mal. Está tudo bem dentro de casa. Quando ele chega, deveria não vir. Ou aquela mulher. E você, filho, a tua vida, você que está aqui da minha frente, a tua vida é agradável a Deus? Não, essa menina aí atrás. Não, você. Sim, ora. Você não está vendo que eu estou olhando para você? Só se meu olho for daquele. Olha aqui, está para lá, né? Vesgo. Sua vida é agradável aos seus pais? Isso. Que bom ela dizer isso, sim. Mas pode ser que tenha aquele. Tá bom, que bom. Aí a mãe até abraçou. Mas você imagina aquele filho que a mãe e o pai diz assim: por que que nasceu? Para que nasceu? Meu Deus do céu, que vida! Isso, tem a mãe do céu também. Mas olha, que vida! Talvez você esteja aqui, ou você esteja em casa, e você seja desse tipo de filho que não agrada a Deus, porque quando você chega em casa, você é um problema. Meu Deus do céu! Quando é que a mula vai empacar na tua vida para você pensar e dizer: eu não vim para este mundo para desagradar os meus pais, eu tenho que ser a alegria dos meus pais. Aí numa vida errada, bebedeira, droga, Deus me livre da minha mãe, do meu pai, olhar para mim e dizer assim: para que esse menino nasceu? Para quê? Mas numa forma negativa, dizer, não deveria ter nascido. Ou senão a esposa que diz assim:
para que eu casei com esse homem? Para que eu casei com essa mulher? Porque que se não agrada a Deus, como é que vai agradar os seus? Vamos continuar. Aí São Paulo, versículo 10, que foi o que eu li agora. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhas cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. As trevas eu já falei. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente, é vergonhoso até falar delas. Olha, só que hoje não se faz mais de forma oculta. Se faz aí na frente, veja quem quer. E ainda nós temos umas leis que protegem e que diz que é isso mesmo, que não tem problema. E São Paulo está dizendo que esse tipo de coisa não era nem para estar falando, nem para estar fazendo, mas hoje se faz abertamente. Hoje matar uma pessoa, só mata ali, pá, acabou. As câmeras mostram o cara matando e tudo, aí leva para a cadeia, prende, depois o cara já está lá de novo fazendo. Antigamente filme de bang bang era só de bang bang, era filme. Hoje o bang bang está nas nossas ruas. Mata assim, pá, 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 pá. Obra das trevas. O ser humano foi para ser amado, não para ser odiado, não para matar, não para destruir. As obras infrutíferas. E hoje a gente encontra, né? Pai que mata filho, filho que mata pai, mãe que mata o filho, filho que mata a mãe. E está aí. Sim. Droga dentro de casa. Droga que é colocada lá no guarda-roupa. Os filhos que estão dominando os seus pais porque já não há mais respeito. Os filhos não estão mais respeitando os seus pais. Quantas vezes a gente ouve lá, dá vontade de ir lá pegar aquele filho, não vou nem falar, né, porque senão tudo é discurso de ódio, mas é dar uma nele mesmo. Dá uma nele. Por quê? Nasceu. Hoje o pai e a mãe têm medo do filho. O filho manda em casa e diz para o pai e para a mãe: se você não calar a boca, eu vou te dar uma. Isso é viver nas trevas, não é viver na luz. Isso é um caminho que está feito para, está se fazendo para a perdição eterna, não para a sua salvação. Que vida é essa? E se você é desse tipo, eu te pergunto, quando é que você vai ter uma mula na tua vida para você olhar para ela e dizer: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Ainda tem tempo. Isso mesmo, por isso que eu estou falando. Imagina, aquela moça, aquela mulher, que está tendo um caso com um homem casado. O homem casado tem a família dele, tem a esposa, tem os filhos, e aquela menina está tendo um caso com aquele homem escondido, obra das trevas. Aí quando a pessoa vem falar para mim, eu digo assim: minha filha, me diz uma coisa, você nasceu para destruir as famílias?
Você veio para esse mundo para destruir as famílias. Você está tendo um caso com um homem que é casado, que tem a esposa dele, é por isso que é casado, né? Que tem os filhos, e você está entrando na vida desse homem para destruir. Você veio, minha filha, para destruir as famílias. Deus me livre de você destruir a minha família. Ou aquele rapaz que está destruindo uma família. Um homem casado com a sua esposa, e ele está saindo com aquela mulher, que é mãe e que é esposa. Você nasceu para destruir essa família. Vim para esse mundo para destruir famílias. Meu Deus do céu, que missão maravilhosa, né? Que missão é essa? Deixa a família lá. Se eles estão com problemas, deixa eles resolverem. Não entra na destruição. Destruir obra das trevas. Estão entendendo como é que é? Quando é que a mula vai aparecer para a pessoa olhar e dizer assim: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Estão vendo a finalidade do rebanhão? É para nós refletirmos e sairmos daqui dizendo assim: agora sim eu sou feliz, porque eu não sou destruidor de famílias, e eu não quero mais ser. Eu quero ser agradável a Deus. E aí sim a alegria, o louvor, a glória a Deus, aí sim é um louvor e é uma glória que brota do coração numa felicidade sem fim, porque eu estou sendo agradável a Deus. Olha essas coisas que a gente está vendo aí, né? Daquele homem lá que levava o pessoal para a ilha, crianças para a ilha. Aí iam outras pessoas lá, tudo cheio de dinheiro. Meu Deus, você nascer, vir para esse mundo, para levar crianças para serem usadas por outras pessoas. Meu Deus, que vida é essa? Você pegar uma criança inocente para fazer coisas aberrantes com aquelas crianças. Meu Deus, isso é obra das trevas, não é obra de Deus. Vim para este mundo para isso. E tem gente que dá curtida. Como é que você curte uma coisa dessa? É dislike, dislike. Não é like não, é dislike. Que vida! Mas graças a Deus, terminando agora, que a menina já vai colocar o negocinho ali para me apontar, dizendo acabou. O que me alegra é olhar para vocês e saber que vocês não são assim. Vocês não são assim. Mas se tem alguém aqui que seja, meu filho, olha a mula, pare. Vida diferente. Não deixe esse mundo de trevas, que não conhece a Deus, destruir a tua alma. Dizendo para você que isso é felicidade. Talvez você esteja até em casa me vendo. E seja você, para você que eu estou falando. Larga esta vida. Outrora eras trevas. Ou melhor, hoje tu és trevas, mas a partir de hoje, precisa entrar na tua vida aquela palavrinha: outrora eras trevas,
outrora, agora és luz no Senhor. Aos que viveram e vivem como Santa Teresinha, e aos que viveram como Camilo, como um Santo Agostinho. Olha que vida de Santo Agostinho. De repente aquele homem muda de vida. E o que era treva ficou para trás, e agora só luz no Senhor, só luz em Deus, só vida em Deus. Porque a nossa vida é tão curta, né? A vida nessa vida é tão curta, tão curta. E nós temos toda uma eternidade a ganhar. Nós temos toda uma eternidade aí na frente. Com Deus, mas existe também uma eternidade sem Deus. Vai depender de como nós vivemos. Prestem atenção hoje na missa. A primeira leitura vai falar: Deus dá para nós a vida e a morte, escolha. O que você quer, a vida ou a morte? A vida eterna com Ele ou a morte eterna sem Ele? Que na verdade não é morte, é vida também. Vivei na luz. Vivei com Deus. Que a nossa vida seja por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo para Cristo, com Ele. É essa vida que nós devemos viver. E o pessoal da equipe de música já pode ir preparando uma música aí, para já ir nos preparando, porque nós precisamos permanecer em Cristo, com Cristo. Olha para a pessoa do seu lado, só dá uma olhada, não precisa falar nada não. Quando essa pessoa olhou para você, o que será que ela viu? Treva ou luz? Porque quando a gente está nas trevas, a gente fica tudo. Quando nós estamos na luz, agora segura na mão dela assim, ó, e diga para ela: vamos viver na luz. Vamos. Aí ninguém pegou na mão dela, tadinha. Olha para ela, fala para ela. Isso. Vamos viver na luz. Vamos ficando em pé agora. Vamos viver na luz. Nós somos de Deus. Nós não vamos viver nas trevas. E se cairmos nas trevas, vamos sair dela. Sair das trevas é na confissão, para voltar a viver na luz. Viver na luz, viver com Cristo. Essa é a nossa alegria. E agora eles vão cantar. E daqui a pouco nosso Senhor vai entrar aqui, para que nós possamos pedir toda a força a Ele, para nós vivermos na luz, para nós vivermos com Cristo e não nas trevas.